Minha esposa deixou de ser vegana porque um porco mordeu ela. Durante os 5 anos em que estive casado com Camila, nunca conheci alguém que se importasse mais com os animais do que ela. Camila nasceu em uma fazenda no interior de Santa Catarina. Sua família, embora não entendesse sua decisão de não comer carne, a apoiava. Ela estudou medicina veterinária e acabou trabalhando em um abrigo especializado em animais de fazenda maltratados ou abandonados. No lado pessoal, eu, Lucas, nunca tive uma boa imagem das pessoas que se diziam ativistas dos direitos dos animais. Para mim, eram só pessoas procurando desculpas para reclamar ou tirar os animais de fazendeiros que só estavam tentando ganhar a vida. Isso mudou quando conheci Camila. Comecei a ser voluntário no abrigo, algo que jamais teria feito por conta própria, mas quando se está apaixonado, até ajudar a levantar uma vaca vira um momento romântico. Nesse abrigo vi coisas que mudaram minha cabeça, porcos com deformidades, cavalos com a coluna torta, animais tão maltratados que eu não sei como ainda estavam vivos. O abrigo também oferecia atendimento veterinário para pequenos criadores da região, então se sustentava bem. Nossa vida em casa também era tranquila. Camila nunca tentou me forçar a parar de comer carne. Ela sabia que eu precisava de proteína, então cozinhava 2 refeições diferentes sem reclamar. Perguntei se ela sentia falta do sabor da carne. Ela me confessou que sim, que tinha achado bons substitutos naturais, mas que não era a mesma coisa. Ela deixou claro que não comia carne por escolha pessoal, não por repulsa. Isso mudou quando Brutus chegou. Brutus era um porco que havia levado um tiro de um produtor rural após atacar o cachorro dele, mas não morreu. O produtor tentou achar o dono do animal para cobrar os prejuízos, mas sem sucesso. Então o abrigo decidiu comprar o animal para evitar que ele fosse abatido. Desde o primeiro dia, Brutus foi um problema. Não era como os outros animais agressivos, que te avisam com postura ou comportamento. Brutus parecia calmo, e de repente surtava. Camila, como sempre, queria dar uma chance a ele. Depois de semanas de adaptação e ao notar uma leve melhora, decidiu soltá-lo numa área maior do abrigo, com bastante comida e espaço. Erro fatal. Brutus começou a atacar tudo que via pela frente, ovelhas, galinhas, cachorros. Mordia patas, dava investidas aleatórias. Era imprevisível. Mesmo assim, Camila insistia que o que ele precisava era mais tempo. Até que um dia, enquanto limpava a área, Brutus atacou. Pulou direto nela. Ela tentou se defender, mas não havia muito o que fazer com um porco de 300 quilos em cima de você. Foi necessário que vários voluntários interviessem. Um deles jogou uma lona sobre ele, e os outros começaram a bater até que ele soltasse. Camila perdeu 2 dedos naquele dia. Os outros animais ficaram alterados com a presença de Brutus. Muitos pararam de comer, estavam estressados. Alguns voluntários se recusavam a se aproximar da área onde ele ficava. Todos chegaram à mesma conclusão, ele era perigoso demais para continuar ali. Foi então que Camila disse, com a maior calma, que conhecia um local melhor preparado para recebê-lo. Ninguém questionou. Todos ficaram até admirados, mesmo após o ataque, ela ainda se preocupava com o bem-estar do animal. Ela pegou a van do abrigo, colocou Brutus numa jaula reforçada e o levou embora. Mas não o levou a lugar nenhum para protegê-lo. Levou-o até a propriedade da sua família. Lá, seu pai e irmãos transformaram Brutus em linguiça. Processaram o porco inteiro. Alguns dias depois, Camila trouxe parte das linguiças para nossa casa e as colocou no congelador. Percebi o que ela havia feito quando via as linguiças em seu prato, não eram de supermercado. Perguntei se era o que eu pensava. Ela confirmou com frieza. Sim. É o Brutus. Brinquei, perguntando se aquilo não era contra tudo que ela defendia há anos. Ela me olhou nos olhos e disse. Tenho o direito de comer o animal que tentou me comer. Olho por olho, dente por dente, e dedo por linguiça. Ela foi consumida pela vingança. Perguntei se eu podia experimentar. Ela negou. Não. Essa é só minha. Só eu posso saborear a minha vingança. Como marido, apoio totalmente minha esposa. Mas como pessoa que ela não ama dividir comida, sou obrigado a julgá-la em silêncio. Desde o dia em que Clara trouxe as linguiças feitas de Lorenzo para casa, notei um certo brilho nos olhos dela. Era como se, ao colocar fim àquele ciclo de caos, ela tivesse encontrado uma nova clareza. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dela havia mudado profundamente. A mulher que um dia chorava assistindo a documentários sobre fazendas industriais agora observava o freezer da nossa cozinha como quem contempla um troféu de guerra. O passado que a definia como protetor incondicional dos animais havia se tornado uma sombra distante. Ela não voltou a comer carne imediatamente. Lorenzo, ou o que sobrou dele, era uma exceção, um símbolo de algo maior. Mas aos poucos, percebi que a barreira ética que a separava do consumo de carne havia se rompido. Começou com ovos de galinhas criadas soltas, depois alguns queijos artesanais, até finalmente me pedir um pedaço do bife que eu havia preparado para mim. Fiquei olhando por um tempo, em silêncio. Quando estendi o prato para ela, Clara cortou a carne com precisão, levou à boca e mastigou lentamente. Ao engolir, murmurou. Não é tão bom quanto Lorenzo, mas serve. Não era só a alimentação que havia mudado. Clara começou a trabalhar menos no abrigo e mais na propriedade dos pais. Diziam que era para descansar, mas a verdade é que ela precisava de distância daquele lugar. A lembrança do ataque ainda era vívida demais. Apesar de todo o trauma, ela nunca processou legalmente o abrigo ou fez escândalo algum. Ela apenas se afastou. Com o tempo, notícias estranhas começaram a circular entre os antigos voluntários do abrigo. Animais que apresentavam comportamento agressivo estavam sendo isolados rapidamente.
Casos que antes seriam tratados com paciência e cuidado, agora eram resolvidos com decisões pragmáticas. Clara havia se tornado uma referência para outros que também haviam enfrentado situações difíceis com os animais. Sua história, embora poucos soubessem dos detalhes completos, servia como justificativa para que mais decisões duras fossem tomadas. Certa noite, ela me chamou até o quintal. Estava com uma taça de vinho na mão e um livro antigo no colo, envolta por uma paz quase desconcertante. Sabe o que é pior do que ser traída pela própria filosofia? Ela perguntou sem olhar para mim. O quê? É perceber que, no fundo, você sempre soube que ela era frágil. Sentei ao lado dela, tentando entender para onde aquela conversa ia. Clara fechou o livro, pousou a taça sobre a grama e me olhou com intensidade. Acho que estou pronta para abrir meu próprio espaço. Um lugar que não tente salvar todos os animais, só os que realmente querem ser salvos. A ideia era ousada. Um abrigo seletivo, com critérios rígidos de comportamento, onde os animais seriam tratados com respeito, mas também com limites claros. Clara queria montar algo diferente, algo que unisse cuidado, ciência e vigilância. E ela queria que eu ajudasse. Quero que você seja meu sócio. Eu cuido dos bichos, você cuida dos humanos, disse, estendendo a mão com um leve sorriso. E nada de porcos. Eu ri, mas aceitei. Não porque acreditava na ideia, mas porque acreditava nela. O novo projeto ganhou forma rapidamente. Clara batizou o espaço de Refúgio de Fogo Baixo, uma alusão ao tipo de calor que transforma sem destruir. A propriedade dos pais foi reformada, e logo recebíamos os primeiros animais. Era como se Clara tivesse renascido, mas com uma camada de aço sob a pele. Já não era a jovem idealista dos tempos de faculdade, mas uma mulher marcada por cicatrizes, físicas e emocionais, que aprendia a transformá-las em propósito. Por mais estranho que pareça, o caso de Lorenzo começou a atrair curiosos. Pessoas queriam entender como alguém tão devotado aos animais havia cruzado a linha da ética. Entrevistas, podcasts e até documentários surgiram. Clara recusava todos, com exceção de uma entrevista escrita para uma pequena revista independente, onde dizia: o problema de idolatrar qualquer causa é que, quando ela te decepciona, você perde não só a fé, perde a si mesmo. Eu só sobrevivi porque decidi reescrever meu próprio código. Mesmo agora, anos depois, toda vez que abrimos o freezer e vejo as últimas linguiças de Lorenzo ainda embrulhadas e marcadas com data e nome, sei que Clara nunca irá comê-las. Não porque sente culpa, mas porque quer que elas estejam ali. Um lembrete constante de que tudo, absolutamente tudo, pode mudar, até mesmo o mais firme dos princípios. E eu? Eu continuo ao lado dela, dividindo bifes, ideias e silêncios. Porque amor de verdade não é sobre aceitar a pessoa que ela era. É sobre continuar escolhendo a pessoa que ela está se tornando. Depois daquele jantar silencioso, onde ela devorou cada pedaço de salsicha feita do porco que quase a matou, percebi que algo dentro da minha esposa havia mudado profundamente. Não era apenas sobre a carne ou o ato de se vingar, era algo mais primitivo, mais visceral. Ela não era mais a Érica que recitava documentários sobre abatedouros durante o jantar, que chorava quando via um caminhão carregando vacas na estrada. Agora, seus olhos tinham uma frieza nova, como se ela tivesse enterrado sua antiga versão junto com os 2 dedos que perdeu. Na manhã seguinte, acordei com o cheiro de bacon. Senti um arrepio estranho, parte era fome, parte era a incredulidade de que aquilo estivesse mesmo acontecendo. Desci e lá estava ela, fritando fatias com um cuidado cirúrgico, os olhos fixos na frigideira como se cada estalo da gordura fosse uma resposta que procurava. Sem me olhar, disse: isso aqui não é leure. É do supermercado. Mas, queria saber se ainda sinto algo. Comi em silêncio. O bacon estava bom, crocante, salgado, perfeito. Mas o que me incomodava não era o sabor, era o modo como ela mastigava, como se estivesse remoendo não só carne, mas também lembranças, medos, traumas. Era um ritual. Os dias seguintes seguiram estranhamente calmos. Érica voltou ao trabalho no abrigo, mas com uma atitude mais distante. Quando perguntei como estavam os animais, ela respondeu simplesmente: eles continuam vivos. Alguns melhores que outros. Era como se tivesse construído uma armadura de indiferença, e por mais que eu tentasse atravessá-la, ela se fechava ainda mais. Os voluntários começaram a comentar. Alguns diziam que ela estava diferente, outros que parecia mais prática. Uma estagiária disse que viu Érica limpando um galinheiro e, quando uma das galinhas bicou sua perna, ela apenas olhou o animal e sussurrou: se você soubesse. Foi aí que começaram os pesadelos. Érica começou a ter crises no meio da noite. Sentava-se na cama, coberta de suor, os olhos arregalados. Falava palavras desconexas, pelo, sangue, gritos, mato, e às vezes gritava: tirem ele de cima de mim. Eu a abraçava, tentava acalmá-la, mas ela se debatia como se estivesse sendo atacada de novo. Numa das noites, acordei com ela na cozinha, de pijama, cortando carne às 3 da manhã. Quando me aproximei, disse: se eu parar, ele volta. Quem? Perguntei, preocupado. Ela levantou os olhos e sussurrou: o porco. Foi nesse ponto que comecei a temer que não fosse apenas uma mudança de hábito, mas uma quebra. Érica estava se fragmentando e a vingança que tanto a satisfez estava, pouco a pouco, se voltando contra ela. Era como se tivesse absorvido um pouco da violência de Leori. Como se, ao devorá-lo, tivesse também devorado sua loucura. Ela começou a frequentar açougues. Disse que queria aprender mais sobre cortes, sobre anatomia animal, que era parte da profissão, mas não me convencia. Um dia segui até um desses açougues e a vi conversando animadamente com o açougueiro. Ele sorria, e ela ria de volta, mas não era um riso leve.
Era tenso, com os dentes trincados. Tocava nas peças de carne com uma curiosidade mórbida, perguntava sobre métodos de abate, e num dado momento, pegou uma faca e pediu para experimentar um corte. Naquela noite, tive certeza de que algo tinha se quebrado irremediavelmente. Continuei a observar. Em casa, ela começou a estocar carne. Geladeiras extras foram instaladas na garagem. Tudo etiquetado, tudo empilhado. Quando questionei, disse: "E se houver uma crise? Uma falta de alimentos? A gente precisa estar preparado." Mas eu sabia que não era isso. Era compulsão. Certa tarde, ao chegar do trabalho, ouvi sons no porão. Fui até lá e encontrei Erika sentada no chão de cimento frio, entre peças de carne e ferramentas de corte. Ela olhava para um pedaço de papel, uma foto, talvez, e murmurava algo. Quando cheguei perto, percebi que era uma imagem dela com Leury, ainda quando ele estava no abrigo. Ela segurava o focinho dele com as duas mãos, ainda intactas. Estava sorrindo. Era outra mulher. "O que está fazendo aqui, Erika?" Ela não respondeu. Apenas disse: "Eu achei que podia salvar ele. Mas ele me destruiu. E agora, eu sou ele." Fiquei em silêncio. Durante semanas, as linguiças feitas de Leury ficaram no congelador como uma espécie de troféu silencioso. Toda vez que Sarah abria o freezer, lá estavam elas, seu lembrete diário de que até a compaixão tem limites. Eu vi em seus olhos algo diferente desde aquele dia. Não era arrependimento. Era aceitação. Como se uma parte dela tivesse amadurecido da pior maneira possível. Aos poucos, ela começou a comer carne de novo. Com moderação, com seletividade, mas sem culpa. Dizia que agora entendia que nem sempre o instinto animal era algo puro ou bonito. Que mesmo os seres mais indefesos podiam também ser predadores. Sarah nunca mais pisou no abrigo. Passou a trabalhar como consultora veterinária em propriedades pequenas, ajudando fazendeiros a cuidar melhor de seus animais, sem romantismos, sem ilusões, mas com um tipo novo de respeito. Ela ainda amava os bichos. Mas agora amava mais ainda o próprio instinto de sobrevivência. E sobre Leury? Bem, digamos que ele nunca mais atacou ninguém. Se você curtiu esse relato bizarro e surpreendente, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal Curtas do Reddit e ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias. Aqui, cada vídeo é mais inacreditável que o outro. Nos vemos no próximo Curta.